Olá pessoal, nessa última aula nós vamos abordar um tema bastante interessante do ponto de vista de obtenção de dados e de informações de recursos computacionais na rede. Tá? Qual é o protocolo preponderante e essencial para a descoberta de recursos na rede? Como nós podemos mapear esses recursos? Quais as ferramentas existentes que permitem fazer monitoramento de qualquer recurso que tenha um endereço IP que esteja conectado em uma rede, seja ela local ou internet. Tá? Essa é a ideia da aula de hoje, eu espero que vocês aproveitem bastante. Bom, o objetivo é apresentar como que funciona o gerenciamento de recursos computacionais em rede de computadores. Tá? Então, o que são recursos computacionais? Um recurso computacional pode ser qualquer dispositivo de rede, tá? Interligado numa rede de computador, como por exemplo, inspecionar um desktop, um determinado desktop em uma rede local, inspecionar um celular conectado a um roteador sem fio, fazer inspeção de um tablet, fazer inspeção de um servidor ou de um conjunto de servidores dentro de um data center. Tá? Existe um protocolo que permite a descoberta desses recursos computacionais na rede, tá? Um protocolo que opera na camada de aplicação, que é o SNMP. Tá? E alguns exemplos, nós vamos discutir especialmente um exemplo aqui, que é os ABICs, né? Mas há outros, como o Ganglia e o Nagios, que são ferramentas que representam algumas maneiras, né, de usar esses recursos que são monitorados, né? E uma vez monitorados, qualquer recurso que é monitorado, nós podemos interagir com ele. Por exemplo, a ponto de, uma vez monitorado constantemente, saber se ele está ligado, se ele está desligado, interagir com esse recurso, né, fazendo algumas operações, inclusive, e até alterações. Tá? Então, a premissa é que tudo que pode ser monitorado pode ser modificado. A gente começa falando sobre um aspecto importante, que é a gerência de informações, né, de dispositivos interligados em uma rede de computador. Tá? Então, a gerência ela envolve, né, então, é muito comum abordar o conteúdo dessa aula, né, a questão de gerenciamento de redes. Tá? Então aqui eu falei, estou trazendo mais um aspecto de monitoramento de recursos, tá? Mas eu só consigo fazer um monitoramento se eu tenho um mecanismo de gerenciamento das informações bem preciso e adequado. Tá? Então a gerência nada mais é que alguns métodos para planejar, configurar e controlar, né, e também monitorar uma rede. Tá? E também, quando ocorre, né, corrigir falhas, tá, em uma rede de computadores. Tá? A gerência, de modo geral, obedece o modelo de gerente e agente. Né? O gerente, digamos que seria quem serve as informações de monitoramento e o agente é quem envia essas informações de monitoramento. Então, existe um concentrador em toda essa estrutura que fica recebendo informações de dispositivos conectados dentro de uma rede. Tá? Então, os nós gerenciáveis pode ser um ou mais. Tá? Existe uma estrutura de informação. Tá? Então, é importante ressaltar e reforçar que em uma rede de computador existem regras, e essas regras são chamadas de protocolos. Tá? Então, até mesmo para que ocorra uma correta atividade de monitoração e gerenciamento, a gente precisa lançar mão de um protocolo. Tá? Então, existe todo um formalismo por trás disso. Tá? Que de maneira geral, as ferramentas que implementam isso escondem do usuário, até mesmo do usuário que administra todo o ambiente de monitoramento. Tá? Considerando o modelo gerente-agente, tá, a estrutura de informação é baseada no conjunto de regras, né, os objetos trocam informações de monitoramento entre eles. Tá? Existe uma base de informação de gerenciamento, que é chamada de MIB, tá, que é o conjunto de informações de gerenciamento, e as operações de gerenciamento, que nada mais são que primitivas para manipular, fazer manipulação via usuários. Então, o que o usuário pode fazer dentro desse ambiente de monitoramento? Tá? Bom, o gerenciamento de rede, então, o que ele inclui? Tá? Já que a gente está falando de monitoramento de recurso computacional. A disponibilização, a integração, a coordenação de elementos de hardware, tá? Então, e software juntos, tá? E também de seres humanos, para monitorar, testar, consultar, configurar, analisar, avaliar,
controlar os recursos da rede e elementos para satisfazer as exigências operacionais de desempenho e de qualidade de serviço em tempo real a um custo razoável. Então, por que monitorar? Tá? Monitorar facilita o processo de tomada de decisão para melhorar o ambiente ou para se recuperar de uma falha, para se recuperar de alguma catástrofe do ponto de vista de comunicação entre elementos de uma rede. Tá? Então, como que é possível tomar alguma decisão ou agir quando um servidor de uma grande empresa ou um conjunto de servidores de uma grande empresa para inesperadamente se ele não é monitorado? Tá? Eu preciso saber quando ele parou e por que ele parou. Então, a atividade de monitoramento ela é essencial. Eu preciso monitorar para tomar decisão. Então, todas as tomadas de decisões, as boas tomadas de decisões ocorrem se eu faço um correto monitoramento, se eu obtenho informações do que acontece praticamente o tempo todo. O que pode ser monitorado? Centenas ou milhares de componentes com hardware e software interagindo, então eu posso monitorar desde o servidor, o que passa, o tráfego de dados que entra e sai numa placa de rede ou de várias placas de rede do servidor, processo em execução desse servidor, enfim. Tá? Sistemas complexos que necessitam de monitoramento, por exemplo, aeronave, tá? Uma usina nuclear, tá? E qualquer outro tipo de sistema que envolva computação, né? Processamento de informação. Então a gerência de rede ela inclui o quê? Tá? Então é uma atividade que é até custosa, né? Que eu preciso fazer instalação, integração e coordenação dos elementos de hardware e de software, né? Para fazer o teste, configuração, tá? Sempre pensando no quê? Em redução de custos, tá? Então é mais fácil monitorar e tomar decisão e resolver o problema rápido do que não monitorar, não gastar com monitoramento, né? E esperar algum problema ocorrer e tentar resolver depois, tá? Então, a monitoração no ambiente computacional ela é primordial. A ISO, né, que é uma organização responsável por padronização de alguns protocolos, ela definiu algumas áreas de gerenciamento de rede, tá? Uma das principais é fazer gerenciamento de falhas, tá? Então, como que as falhas são gerenciadas? Tá? Quando um servidor cai, o que eu faço, né? Gerenciar a contabilização, fazer gerência de configurações, gerenciar a segurança da informação de uma rede, gerenciar o desempenho, né? A depender do tipo de servidor, da capacidade computacional dele, quantos usuários, né? Até mesmo de um roteador, né? Doméstico, né? Quer dizer, quantos usuários eu consigo, o roteador sem fio de uma universidade, né? Ou vários roteadores, tá? Que em geral são operados por concentradores. Quantos usuários eu consigo suportar, né? Quantos usuários esses elementos conseguem suportar a ponto de desempenho não ser degradado, tá? A estrutura para gerenciamento ela envolve algumas entidades, né? Que são, como já comentei, são os agentes, né? E os gerentes de dados, tá? Então, a troca de informações entre a entidade de gerência e os agentes, ela é importante, né? É primordial, tá? O agente, o gerente, ou o agente e o servidor que concentra as informações trocam dados o tempo todo, tá? Então, os dispositivos gerenciados, eles possuem o quê? Possuem objetos, tá? Cujos dados ficam reunidos numa base, tá? Então, tem um objeto que pode tratar com um objeto aí, né? Que fica o tempo todo tentando obter informação, enviando informação para o gerente, né, para um concentrador, tá, sobre as suas atividades, sobre o que está ocorrendo, tá? Quantos processos em execução, quantos dados estão passando pela rede, quantos usuários estão conectados em determinado host e por aí vai, tá? O começo dessa atividade de gerenciamento começou na década de 80, né? No caso aí o OSI CMIP, que é o Common Management Information Protocol, foi o primeiro padrão, né, de gerenciamento, tá? Tem como desvantagem a padronização ser muito lenta, tá? E depois surgiu, né, que é utilizado até hoje, é o SNMP, tá? Teve origem na internet, tá? Começou de forma simples, tá? Em função da simplicidade ele foi desenvolvido e se disseminou rapidamente, tá?
O SNMP tem várias versões, né? A versão mais utilizada atualmente é a versão 3, né? Que trata inclusive de segurança, tá? E é um padrão de fato para gerenciamento de redes, tá? Ele é o mais popular, foi o padrão adotado por vários fabricantes e operadoras, tá? Então define como funciona a arquitetura de gerenciamento de redes, tá? E é interessante saber que independente do fabricante, né? Eu consigo fazer o monitoramento, tá? Em função de um protocolo único, tá? Então o fabricante tem um determinado tipo de, por exemplo, switch, que é diferente, que está anexado numa parte de uma rede, que conversa com outra parte da rede em outro switch. Então, considerando a atividade de gerenciamento, como todos eles têm suporte ao mesmo protocolo, eu consigo identificar e tomar decisões, a depender de que tipo de falha ocorra, né, independente de quem o fabricou. Desde que o protocolo desde que o protocolo usado entre eles seja o mesmo, tá? É simples para ser implementado em todo tipo de equipamento, né? Então essa é a vantagem, flexível bastante para aceitar futuras modificações. Então isso que faz o CMT, e uma das coisas que faz do SNMP ser um protocolo padronizado, tá? Ele é um protocolo assíncrono de requisição e resposta, tá? Então ele não é um protocolo que fica bloqueado, né? Esperando informação, ele pede resposta, faz uma aquisição, né? E aguarda a resposta. Essa resposta ela pode chegar ou não, dependendo de como está o tráfego da rede. Então, a própria atividade de gerenciamento usa a mesma estrutura de rede que os usuários, né, e servidores e serviços fazem parte. Tá? Então, tudo é IP. Né? Então, a depender do tráfego da rede, as informações de gerenciamento elas podem demorar para chegar, podem chegar atrasadas ou elas podem não chegar e essa aquisição precisa ser feita novamente. Tá? O único requisito de transporte do SNMP é o serviço de transporte sem conexão. Tá? Permite uma entidade centralizada, tá? Consultar agentes para obter e modificar informações dos MIBs. Né? O SNMP é um protocolo usado para obter informações de servidores SNMP, tá? Espalhados por uma rede que funciona baseado no TCP/IP, tá? As características dos componentes. Existe uma base, como eu já comentei, né, que é o Management Information Base, tá? Base de dados distribuída com dados de gerenciamento de rede, tá? Uma estrutura de gerenciamento de informação, tá, que é a SMI. Existe uma linguagem, né, suportada pelo protocolo, que faz com que os elementos troquem informações, né, sobre as suas características, tá? Os elementos da rede. O próprio protocolo SNMP, que faz o transporte dessas informações, tá? E uma outra ponto aqui, que é a segurança e as capacidades de administração, tá? O SNMI tem como finalidade definir bem e sem ambiguidade, né, se possível, a sintaxe e a semântica dos dados de gerência. Tá? Então, tinha os tipos de estruturas, né, tipo de dado básico, tipo do objeto, né, a identidade do módulo. Né, então, existe um tipo de dado básico, né, que formata os dados trocados entre os elementos que fazem parte da rede. Né, o tipo de dado objeto, né, a identidade do módulo. Eu não vou entrar em muitos detalhes nisso aqui, tá? E vou me preocupar mais em apresentar uma aplicação depois que implementa tudo a atividade de SNMP. Tá? Há duas formas de transportar, né, as informações das MIBs, né, e comandos. Uma é usar pooling, tá? Que no caso o pooling aqui tem a ideia de a entidade de gerência, né, que concentra as informações dos hosts, interrogar cada dispositivo gerenciado, tá? Então ele pergunta e vai receber informação, tá? Ele pergunta para o dispositivo quem é ele, quais informações que ele tem para fornecer, né, ele recebe, tá? E existe uma tabela para registrar essas informações. E a trap, o dispositivo que é gerenciado percebe que um evento gerenciado, né, então o dispositivo que está sendo gerenciado percebe que um evento gerenciado atingiu os limites de variação, tá? E ele envia comando. Então, é como duas atividades, um é mais ativo e outro é passivo, tá? Bom, no caso das informações de gerenciamento, elas são obtidas por meio de requisição de um gerente, né, de um agente para o gerente, tá, um ou mais agentes, utilizando o serviço de protocolo UDP, tá, do protocolo de transporte UDP, para enviar e receber as mensagens da rede. Então, talvez
essa é uma das dificuldades, né, pelo fato de algumas informações de gerenciamento não chegarem, enfim, porque o protocolo DP é um protocolo que não tem garantias, né, mas é um protocolo rápido, tá? Do ponto de vista de segurança e administração, o SNMP, que é o protocolo de gerenciamento, ele se preocupa com criptografia das mensagens trocadas, tá? Em muitas situações não é importante, não é necessário e não pode, né, os equipamentos os equipamentos não podem, as informações dos equipamentos não podem estar disponíveis para qualquer usuário, tá? Porque com base nessas informações eu consigo criar ataques, né, que podem destruir uma rede inteira, tá? Então é possível, né, usando as atividades de criptografia de SNMP, ocultar essas informações, tá? Então, do ponto de vista de segurança, ele trabalha também na última versão com criptografia, autenticação, proteção, tá? Contra playback, né? Controle de acesso baseado em visão, né? Então, essa entidade SNMP ela mantém uma base de dados de direito de acesso, quer dizer, além da base de dados de informação dos dispositivos que estão sendo gerenciados, ela mantém uma base de informação de quem pode obter informação desses dispositivos, tá? Quem pode obter esse tipo de informação, tá? Então, a própria base de dados ela é acessível como um objeto gerenciado, quer dizer, tem algumas premissas para que isso ocorra. Tá? Então, eu posso monitorar desde servidores, desktops, né, impressores, enfim. Né? Em geral, tudo que pode ser passível de estar conectado a uma rede. Tá? Então, digamos, tudo que tem endereço IP, né, tudo que tem placa de rede, então, hoje é muito comum as impressoras em rede, sem fio cabeada, né, servidores, desktops, enfim. Então, eu posso monitorar isso desde que o sistema operacional suporte TCP/IP. Tá? Então, o TCP ele é importante porque ele faz todo o carregamento dessas informações, né, de informações de gerenciamento, tá? Só fazendo uma revisão aqui, o TCP ele é um protocolo, da camada de transporte, né, da TCP/IP, e do ponto de vista do SNMP, né, os protocolos da camada de transporte transportam as informações de gerenciamento, né? O SNMP fica aqui na camada de aplicação, né? Então, né, eu tenho que inspecionar também, levar em consideração isso, tá? Então, o SNMP, considerando toda a estrutura de protocolo, tá? Ele opera acima, entre a camada, praticamente na camada de aplicação, né? Então, os protocolos da camada de transporte precisam suportar o envio de SNMP, tá? Então, toda a parte de conectividade aqui, endereçamento, ele é abstraído. Bom, uma vez tendo feito a introdução do SNMP, tá? E aqui, pessoal, é apenas uma introdução, que esse assunto é um assunto que não se esgota em uma aula, tá? Especialmente uma aula no máximo 15, 20 minutos, tá? O que eu achei mais interessante trazer para vocês aqui, que tipo de aplicação disponível que implementa a utilização, né, do SNMP. Então, do ponto de vista de usabilidade, né? O que eu posso utilizar para fazer monitoramento de recursos, tá? Então, há várias disponíveis, né, que utilizam o protocolo, e dentre as principais, né, eu conheço essas três, tá? Essa aqui já é bastante antiga, mas muito utilizada também, e uma que eu tenho uma preferência, uma maior preferência, que é as ABICs, tá? Então, essas ferramentas, de modo geral, elas implementam todas as estratégias que envolvem monitoramento de recursos, tá? Então, elas permitem monitorar recurso, como impressora, computador, celular e por aí vai, tá? Bom, falando dos ABICs. Os ABICs é um software que monitora vários parâmetros de rede. Ele foi criado por esse desenvolvedor aqui, Alexei Vladishev, né? E atualmente é mantido e exportado pela uma fundação aí que chama os ABICs, tá? É uma solução de nível empresarial, né? Existe o código-fonte dela é aberto, tá? Suporta tanto pooling quanto threading que a gente viu anteriormente, tá? Quais as funcionalidades dos ABICs? Coletar dados, definir limites de informações que são trocadas entre agente e gerente, fazer alertas, mostrar gráfico em tempo real, enfim, tá? Histórico, armazenamento, tá? Templates de configuração, tá? Como que eu obtenho os ABICs? Tá? Eu posso instalar os ABICs usando os dados obtidos no próprio site ou uma instalação do tipo Debian ou Ubuntu, né, com a apt-get install, tá? Então, essa aqui seria mais ou menos a interface dos ABICs, tá?
existe um material disponível para vocês, tá? Para ser utilizado, para vocês instalarem e configurar os ABIC. Então é bastante interessante que todas as informações que a gente obtém, que é obtido dos servidores dos dispositivos, né, elas são concentradas numa ferramenta só, né? A ferramenta ela exige uma base de dados, né, enfim, né, e bibliotecas que mostram as informações do ponto de vista gráfico, tá? Lembrando, as atividades precisam ser desenvolvidas, tá? E até a próxima. Obrigado a todos.